Eu disse ao meu noivo desde o primeiro dia que nunca quis ter filhos, então a irmã dele teve um bebê e ele começou a me chamar de mamãe e mudou o papel de parede do celular para uma foto minha segurando o bebê, então eu fui embora. Eu sempre soube que não queria filhos desde muito jovem. Mesmo quando os adultos me perguntavam quantos filhos eu queria, minha resposta era sempre nenhum. Eu nem sabia o que significava Schildfrei, mas sempre fui assim. À medida que fui crescendo, percebi o que era. Eu simplesmente não sentia aquele amor incondicional que supostamente vem com ter filhos. Eu conseguiria amar uma criança? E se eu não conseguir ser mãe porque não sei como é esse tipo de amor? Foi assim que passei toda a minha vida. Então, conheci meu noivo, há 2 anos. Ele foi meu primeiro tudo e finalmente experimentei o amor romântico, mas quando se tratava de filhos, eu ainda sabia que não conseguiria. Desde o início, eu disse a ele que ter filhos estava fora de cogitação. Ele disse que estava tudo bem para ele, porque ele nunca gostou muito de crianças, então não era um problema para ele. Há 5 meses, ele me pediu em casamento e eu disse sim. Nós nos mudamos juntos e tudo estava perfeito. Estávamos planejando nosso casamento lentamente, sem pressa. Isso foi até a irmã dele ter um bebê há 2 meses. Meu noivo instantaneamente se apaixonou pelo sobrinho e estava lá em todas as etapas. Ele dava banho nele, trocava fraldas, tirava sonecas com ele. Parecia normal, eu acho, então não me importei. Há 3 semanas, fomos à casa da irmã dele para almoçar. Meu noivo estava cortando a grama dela quando ela me pediu para cuidar do bebê por alguns minutos. Tentei recusar, mas ela parecia tão triste que concordei. Pensei que ela simplesmente o colocaria no carrinho ou algo assim, mas ela o colocou nos meus braços e subiu as escadas. Eu entrei em pânico, nunca tinha segurado um bebê tão pequeno antes e estava apavorada por deixá-lo cair. 5 minutos depois, ele começou a chorar. A princípio, estava tudo bem, mas então ele começou a gritar no topo dos pulmões. Como um bebê tão pequeno pode ser tão barulhento? Eu mesma estava quase em lágrimas. Levantei-me o mais gentilmente que pude e fui para fora, onde meu noivo estava. Gritei para ele vir pegar o bebê para mim, e ele veio, tirou uma foto minha segurando o bebê e em vez de pegá-lo de mim, começou a me dar dicas sobre como acalmá-lo. Ele empurrou o bebê mais perto do meu peito e disse: Ele combina muito com você. Eu estava à beira de um ataque de pânico, minhas mãos tremendo, eu estava com ainda mais medo de deixá-lo cair. Gritei: Se você não pegá-lo, vou colocá-lo no chão. Ele ficou bravo, me chamou de idiota e pegou o bebê. Eu não aguentava mais, então peguei um Uber para casa. Ele chegou em casa por volta da meia-noite, tomou banho e foi dormir no sofá. Na manhã seguinte, ele já tinha saído quando acordei e não voltou para casa até às 3 horas da manhã. Eu disse a ele que precisávamos conversar, mas ele apenas disse: Amanhã. E voltou para o sofá. No dia seguinte, quando cheguei do trabalho, ele estava me esperando. Nós nos sentamos e ele se desculpou por como reagiu, dizendo que não sabia o que tinha acontecido com ele. E então tivemos o seguinte diálogo. Eu disse: Você quer ter filhos agora? Ele me respondeu um pouco receoso: Eu não sei. Eu simplesmente o amo tanto. Você me conhece bem. Isso é normal, não é? Eu acho. Mas você realmente se sente tão contra ter filhos assim? Você nem precisa engravidar ou dar à luz. Podemos adotar. Eu falei sobre o quão assustadores a gravidez e o parto eram para mim, especialmente por causa do quão difícil foi para minha mãe. Ela quase morreu ao me dar à luz devido a complicações e teve que fazer uma histerectomia de emergência. E então eu disse: Esse não é o único motivo, e você sabe disso. Você sabe como me sinto sobre não saber se conseguiria amar uma criança incondicionalmente. Ponto. Ele: Eu sei, mas você aprendeu a me amar, certo? Você pode amar uma criança também. Olha, não precisamos concordar com isso agora. Podemos nos casar primeiro e depois revisitar isso. Por favor, não descarte isso imediatamente. Então ele começou a chorar e me abraçou, então deixei pra lá, mas no fundo eu sabia que não conseguiria ser mãe. Eu me conheço e honestamente, me senti traída por ele. Eu pensei que eventualmente começaria a ressenti-lo, mas esperava que pudéssemos superar isso. Então ele começou a fazer algumas coisas estranhas. Ele mudou o papel de parede do celular para a foto minha segurando o bebê. Ele começou a me chamar de a mamãe. Ele queria começar a ter relações desprotegidas e até começou a tocar minha barriga quando pensava que eu estava dormindo. Eu tenho problemas de fertilidade que nunca tratei, porque qual era o sentido? Minha menstruação é irregular, mas principalmente sem dor, então nunca me preocupei em fazer nada a respeito. Mas quando ele sugeriu que eu fosse ao médico para ver o que estava acontecendo, entrei em pânico. Parecia que ele estava tentando me engravidar e o aborto ainda é ilegal no país em que estamos morando. Então eu fui embora. Eu disse a ele que minha mãe caiu no chuveiro e quebrou a perna. Uma mentira, e que eu queria ficar com ela por alguns dias para ter certeza de que ela estava bem. Ele disse que tudo bem, e esperei ele ir trabalhar, então peguei documentos importantes, algumas roupas, coisas sentimentais, meu cachorro e fui embora. Não sei se o que fiz foi certo, estou começando a duvidar de mim mesma. Talvez ele só quisesse que eu fosse saudável, talvez ele estivesse apenas me abraçando ou gostasse daquela foto, mas não consigo me livrar da sensação de que algo estava errado. Ele ainda não percebeu que eu fui embora e não vou voltar. Ele apenas perguntou por que eu levei o cachorro, em tom de brincadeira. Não contei a ninguém,
apenas disse à minha mãe que sentia falta dela. Talvez eu devesse voltar e fingir que está tudo bem, mas algo nele parece estranho agora e eu simplesmente não sei mais. Sinto muito se isso tudo está confuso e extremamente longo, eu simplesmente não consigo falar com ninguém sobre isso e está me consumindo. Provavelmente deixei algumas coisas fora de contexto, então me desculpem por isso também. Comentários relevantes. Comentarista 1. Acho que você fez certo em ir embora. Vocês estão claramente em páginas diferentes sobre filhos. Forçar você a ser mãe é imprudente e enganoso, e não são as bases que você quer para construir um casamento. No entanto, acho que você precisa assumir sua decisão de ir embora e dizer ao seu noivo que acabou, em vez de fugir. Op. Você provavelmente está certo, mas eu sempre fujo. Não consigo lidar com confrontos. Fujo em vez de me mudar como uma pessoa normal quando tinha 18 anos. Comentarista 2. O seu noivo sabe exatamente onde você está? Op. Felizmente, ele nunca esteve no meu país de origem. Ele tem um trabalho super exigente, então nem tira férias. Então é quase impossível para ele me encontrar, mesmo que tente. Nem estou na capital ou perto dela. Comentarista 3. Podemos nos casar primeiro e depois revisitar isso. Ele planeja tornar mais difícil para você escapar. Diga a ele sua posição firme sobre não ter filhos. Minha madrasta não me amava incondicionalmente e isso me arruinou. Mesmo que você fosse uma boa mãe, é errado que ele a tenha forçado a segurar o bebê. A irmã dele também. Op. Não posso culpar a irmã. Ela é mãe solteira e está fazendo tudo sozinha. O parto dela teve algumas complicações e ela realmente está fazendo o melhor que pode. Atualização. Vou tentar tornar isso o mais cronologicamente preciso e conciso possível. Se algo não estiver claro, esclarecerei nos comentários. A primeira coisa que fiz após minha última postagem foi fazer um exame de sangue para a gravidez. Deu negativo. Naquela noite, também conversei com minha mãe. Não me sentia confortável em compartilhar todos os detalhes, então omiti algumas coisas, mas ela me disse que me apoia e que posso ficar com ela pelo tempo que precisar. Também conversei com minhas irmãs. Elas admitiram que nunca gostaram da ideia de eu namorar alguém muito mais velho, mas não queriam me pressionar porque me conhecem. Se o fizessem, eu provavelmente ficaria com raiva, me distanciaria e me tornaria ainda mais dependente dele. Pedi desculpas por exagerar em tudo e garanti a elas que nunca deveriam hesitar em me dizer se algo parecesse estranho ou errado. Liguei para meu chefe e dei a ele uma versão mais adequada para a família da história. Ele ficou absolutamente furioso, não só com ele, mas também comigo por não ter contado antes. Ele é como meu pai no trabalho e foi quem pediu para eu me juntar a ele. Ele disse que não me trouxe para um país estrangeiro sem a intenção de cuidar de mim. Ele prometeu mexer alguns pauzinhos para me conseguir uma posição no escritório do meu país, já que minha antiga posição já estava preenchida. Ele também me disse que se eu quisesse pegar minhas coisas de volta, poderia voltar em um sábado e ele me acompanharia. Depois de pensar sobre isso, decidi voltar. Pode parecer bobo, mas eu tinha gasto muito dinheiro em photocards de K-pop, álbuns, mangás e não queria começar minha coleção do zero. Então, passei alguns dias com amigos e visitando a família, percebendo quão solitária e isolada eu me sentia em um país estrangeiro, mesmo não sendo tão longe de casa. Eu sabia que nunca mais poderia deixar minha família assim. Até meu cachorro parecia mais feliz passando todas as tardes aconchegado com minha mãe. Também visitei o túmulo do meu pai. Sempre odiei cemitérios e os evitei, mas precisava dele naquele momento. Fui sozinha, levei flores frescas, limpei um pouco e apenas sentei lá conversando com ele. Eu disse a ele que nada disso teria acontecido se ele não tivesse falecido. Chorei muito, depois ri como uma louca. Acabei ficando por cerca de 3 horas, mas me senti muito curada. Também fui à ginecologista da minha mãe e ela disse que era possível fazer uma laqueadura, especialmente considerando meus problemas de saúde. Ela me avisou que poderia levar cerca de 6 meses, mas eu estava bem com a espera, então começamos o processo. Me senti tão livre depois daquela consulta e muito mais feliz por estar em casa. Eu nem pensei no meu ex até ele me mandar uma mensagem perguntando sobre minha mãe. Eu disse a ele que ela estava melhor e que eu voltaria no sábado. Decidi conversar com ele cara a cara, já que já ia voltar para buscar minhas coisas. Na sexta-feira à tarde, minha irmã me emprestou o carro dela e eu voltei dirigindo. São quase 12 horas de carro, mas com paradas, levou cerca de 14 horas. Fui direto para a casa do meu chefe e quando cheguei por volta das 9 horas da manhã, ele me pediu para tomar café da manhã com ele e sua família. Depois, ele e o filho dele vieram comigo para a casa do meu ex para ajudar a embalar minhas coisas. Peguei até algumas das minhas plantas favoritas. Eles zombaram do meu gosto musical e terminamos em cerca de 1h30. Depois, fui à casa da irmã do meu ex. Eu precisava saber se todo o incidente do bebê tinha sido uma armação. Eu sabia que ela não trabalhava aos sábados, então fui à casa dela. Felizmente, ela estava em casa e me convidou para entrar. Sentamos em um silêncio constrangedor por um momento, até que eu perguntei a ela. Seu irmão pediu para você me fazer segurar o bebê? Ela. O quê? Não. Por quê? O que aconteceu naquele dia? Quando desci, você não estava lá e ele disse que você passou mal e teve que ir embora.
O que ele te disse exatamente? Ela, Ele disse que você teve um ataque de pânico por causa de problemas de fertilidade e segurar o bebê foi gatilho. Eu disse a ele que isso não parecia com você, mas ele disse. Como você pode saber mais sobre minha noiva do que eu? Então ele foi embora, bravo. eu, O quê? ela, Sim, ele até disse. Você queria cuidar do bebê e ir ao parque como um casal com o bebê, mas eu disse a ele que ele era louco se pensasse que eu deixaria ele usar meu bebê assim. Ele ficou bravo comigo e não falou comigo por alguns dias. Então eu ri e expliquei o que realmente aconteceu. Ela ficou furiosa, tão brava que começou a chorar. Ela pediu desculpas por me deixar com o bebê e eu pedi desculpas por dizer que ia colocar o bebê no chão, esclarecendo que eu não ia realmente fazer isso. Ela disse que estava genuinamente considerando cortar contato com ele porque o comportamento dele era assustador e ela temia que ele pudesse fazer algo com o bebê. Decidi dizer a ela que estava terminando com o irmão dela e ela disse que entendia. Nós nos abraçamos e ela disse que sentiria minha falta. Voltei para a casa do meu chefe para esperar meu ex chegar em casa. Eu disse a ele para me mandar uma mensagem quando saísse do trabalho. Eu estava um nervo, quase vomitei. A esposa do meu chefe fez chá de camomila para mim e ficou ao meu lado, massageando minhas costas. Eu realmente amo aquela mulher, a família inteira, na verdade. Meu chefe e o filho dele vieram comigo para o apartamento dele. Uma coisa sobre meu chefe, ele é um sentimental, mas é enorme. Ele tem 1,95 de altura e cerca de 130 kg, e o filho dele é basicamente uma cópia carbono dele, então me senti bem segura. Quando meu ex chegou em casa, ele sorriu para mim, mas então viu meu chefe e o filho dele. Ele me perguntou o que estava acontecendo. Eu, Estou terminando com você. Você está claramente passando por uma fase de desejo de bebê, e eu não quero fazer parte disso. ele, O que você quer dizer com terminar? Não podemos terminar. Nós nos amamos. eu. Não, você ama a ideia de eu estar grávida do seu filho, e isso não vai acontecer. Ele tentou me abraçar, mas meu chefe segurou o ombro dele e disse. Por que você não se senta aqui comigo? Ele, Eu não posso te perder. Eu te amo. Você é minha alma gêmea. Eu não posso viver sem você. Se você me deixar, eu morro. Eu preferiria nunca ter filhos do que te perder. Eu até faria uma vasectomia. Mas por favor fique. O que nossas famílias vão pensar? Você não pode simplesmente terminar o noivado assim. eu, Primeiro de tudo, isso não é uma novela, então se acalme. Segundo, eu nunca contei para minha família que estávamos noivos e já disse a eles que terminamos. ele, E o cachorro? Você não pode simplesmente levá-la. eu. Que cachorro? O cachorro que eu tenho desde os 17 anos? Esse é meu cachorro e ela mal te tolera. Confie em mim, ela está muito mais feliz com minha mãe. Ele começou a soluçar e tentou falar, mas eu não conseguia entendê-lo. O filho do meu chefe não poderia ter escolhido um momento pior para rir e perguntou. Você realmente não contou para sua família? Eu simplesmente nunca encontrei o momento certo, sabe? Meu ex se acalmou um pouco e disse que nunca me deixaria ir, que ainda me amava, blá blá blá. Me senti um pouco ameaçada quando ele disse algo como. Eu vou te encontrar e te fazer se apaixonar por mim de novo. Eu disse a ele. Boa sorte com isso. Mas falando sério, isso não é uma novela. Chega de drama. Devolvi o anel para ele e ele o jogou em mim, mas não me acertou. Eu disse. Espero que você encontre alguém que queira ter filhos, mas também espero que você procure ajuda psicológica. E nós fomos embora. Passei a noite na casa do meu chefe e na manhã seguinte, voltei para casa. Passei o resto do domingo dormindo porque estava com um pouco de febre. Sou daquelas pessoas que têm febre emocional. Ajudei minha mãe com o trabalho dela hoje e minha sessão de terapia é no dia 13. Devido a como as coisas aconteceram no escritório, começarei novamente em março. Eles meio que me demitiram para me recontratar. Muito obrigada por me ajudarem a ver o quão louca era toda essa situação. Me sinto tão feliz e leve agora. Esqueci o quanto amo ter minha família por perto. Provavelmente não atualizarei novamente, a menos que algo louco aconteça, mas sim, obrigada, pessoal, especialmente as mulheres do Reddit. Edição para esclarecer algumas coisas. Algumas pessoas disseram e até me mandaram mensagens dizendo que eu nunca amei meu noivo e que sou uma pessoa fria e horrível. Eu o amava e acho que ainda amo. Eu tinha um roteiro inteiro memorizado para falar com ele sobre o bebê da irmã dele, ele querer ter relações desprotegido, porque eu fugi, mas entrei em pânico e esqueci tudo e decidi ser direta e objetiva. Eu não levei 2 homens para zombar dele enquanto terminava com ele. Isso é realmente insano. Eles vieram comigo porque eu não me sentia segura com meu ex sozinha. As pessoas dizendo que eu preciso de terapia. Eu sei, eu já marquei a consulta, é no dia 13. Sobre a laqueadura, nada confirmado ainda, mas vou tentar fazer uma salpingectomia bilateral. Alguém aqui me disse o que era isso. Eu queria uma esterectomia, mas isso é basicamente impossível, segundo meu médico. Algumas pessoas me disseram que isso parece falso. Eu gostaria que fosse, mas não é, é real. Talvez seja a forma como eu formulei ou porque inglês não é minha primeira língua, mas é isso. Próxima história. Após a morte da minha mãe, o ex-namorado dela morou na minha casa, até a nova namorada dele tentar me expulsar. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe ganhou dinheiro. Ela tentou manter isso em segredo, mas pagou as dívidas do meu pai,
comprou uma pequena casa para ele, pagou suas próprias dívidas e pagou a faculdade da minha irmã, além de criar fundos para minha. Minha mãe tinha um namorado na época e pouco depois, ele e seu filho, que tinha 7 anos, se mudaram para nossa nova casa. Ao longo dos anos seguintes, minha mãe comprou uma casa para minha irmã depois que ela se formou na faculdade. O namorado dela morava conosco e não pagava nada, mas trabalhava. Quando eu tinha 21 anos, minha mãe foi diagnosticada com câncer. Não era bom. Ela sentou eu e minha irmã e explicou exatamente quanto dinheiro havia. Ela pretendia me dar a casa atual, e tanto eu quanto minha irmã receberíamos uma grande soma no final. Ela perguntou se eu permitiria que o namorado dela ficasse na casa com seu filho até que ele conseguisse seu próprio lugar. Eu concordei. Antes de morrer, ela disse ao namorado que ele precisaria procurar seu próprio lugar, mas teria tempo para economizar mais para essa jornada. Nos últimos 4 anos, ele continuou morando na casa com seu filho. Eu não me importei porque nos damos bem. Eu pago todas as contas, mas ele compra comida para ele e para o filho. Ele namorou algumas vezes e na maioria das vezes, manteve as mulheres fora desta casa, o que eu respeitei nele, até sua atual parceira. Ela esteve na minha casa 3 vezes e a princípio, além de me sentir um pouco desconfortável, eu estava bem com ela. A última vez, no fim de semana passado, foi o ponto em que perdi a paciência. Eu estava preparando meu almoço quando ela desceu as escadas. Ela pegou um prato e foi pegar comida da minha panela. Eu perguntei o que ela pensava que estava fazendo, e ela começou a me dizer que eu deveria procurar outro lugar para morar e que ficar dependente do relacionamento passado da minha mãe morta, como adulta, era patético. Eu gritei pelo ex-namorado da minha mãe, ele desceu e eu disse a ele que não sabia o que a atual dele pensava, mas que eu não seria desrespeitada na minha casa. Ele nem sequer olhou nos meus olhos enquanto murmurava algo sobre minha mãe ter prometido a casa para ele e que ele estava apenas sendo gentil em me deixar ficar. Primeiro, isso não é nem remotamente verdade. Minha mãe nos reuniu, a ele e a mim, depois que ela perguntou se ele poderia ficar, para definir as expectativas. Minha mãe o conheceu pouco antes de ganhar o dinheiro e disse a ele, várias vezes, que não tinha intenção de deixar dinheiro para ele. Ela reservou um fundo para o filho dele para a faculdade quando ele chegar lá, mas ele não pode tocar nele, apenas o filho dele pode. Ele morou nesta casa há quase 8 anos sem pagar um centavo. Ele deveria ter muito dinheiro e se não tiver, a culpa é dele. Eu disse a ele que ele tinha 30 dias para sair, eu não ia abrigar alguém que mentiria e me desrespeitaria na minha casa. Ele saiu naquela noite com o filho, mas a ex-mulher dele ligou para me dizer que eu sou cruel e que estou tirando a casa de um filho, que está aqui a cada 2 semanas. Eu realmente sinto que minha mãe não esperava que ele ainda estivesse aqui, mas minha irmã disse que sente que estou quebrando minha promessa à minha mãe e isso me fez sentir que talvez eu seja errada. Atualização. Quero dedicar um momento para abordar algumas coisas que vi nos comentários. Primeiro, existem fundos fiduciários estabelecidos e nem eu nem minha irmã temos acesso total ao dinheiro que nos foi deixado. Isso foi feito tanto porque minha irmã e eu estávamos no início dos nossos 20 anos quando minha mãe faleceu, e ela queria garantir que tivéssemos alguma estabilidade antes de termos acesso, quanto para nos proteger de pessoas que poderiam tentar se aproveitar, especialmente enquanto estávamos de luto. Segundo, tenho um advogado. Ele já me informou legalmente sobre as leis de despejo da minha região, e o ex-namorado da minha mãe receberá documentos formais de despejo, apenas para me resguardar, mesmo depois de hoje. Então, para atualização, meu pai veio até aqui, decidiu não chamar meu namorado, já que ele não sabe sobre a questão do dinheiro, e eu não queria envolver meu namorado na situação. Ele veio esta manhã e trouxe meu primo para facilitar a conversa. Vou chamar o ex-namorado da minha mãe de Chunk. Chunk apareceu por volta das 10 horas da manhã, meu horário, e conversou com meu pai, depois perguntou se poderia ter alguns minutos a sós comigo. Meu pai assentiu, então meu primo e ele foram para a cozinha, e Chunk e eu sentamos na sala de estar. Serei honesta, não esperava que fosse como foi, mas estou feliz que tenha sido. Chunk começou com um pedido de desculpas. Não me lembro de todas as palavras ditas, mas o básico foi que ele sentia falta da minha mãe, que se sentiu sozinho, mas não desamparado, graças a mim e ao filho dele. Ele se desculpou pelo que aconteceu, que se deixou levar pela paixão e permitiu que outra pessoa enchesse sua cabeça de ideias, e que ele assumia seus erros e nunca deveria ter tolerado alguém que me desrespeitasse ou a memória da minha mãe. Ele tentou me entregar um cheque administrativo de $15.000. Ele disse que não era muito, mas queria que eu soubesse que me apreciava e apreciava ter morado comigo, e que queria pagar um pouco do que devia. Eu recusei o cheque, em parte porque nunca quis o dinheiro dele, mas também porque não quero dar nenhuma base legal para ele se apoiar, caso ele tente de alguma forma permanecer aqui. Eu disse a ele a primeira parte e disse para ele usar o dinheiro para comprar uma casa. Ele me disse que está morando com a irmã, mas que vai procurar casas com um corretor na próxima semana. Ele mencionou que o filho dele está perguntando sobre nosso próximo encontro e disse que eu e minha irmã somos bem-vindas para combinar um tempo com ele. Depois de tudo isso, meu pai e meu primo o ajudaram a retirar todas as coisas dele da casa. Ele trouxe um caminhão de mudança e me devolveu as chaves da casa. Ele pediu desculpas novamente e foi embora. Não era o que eu esperava, mas correu muito bem e me sinto muito menos como se tivesse decepcionado minha mãe. Atualização 2. Esta provavelmente será minha última atualização, a menos que algo inesperado aconteça, mas pensei em dar uma rápida atualização sobre o Chunk. Então,
Chunk me ligou na semana passada e novamente ontem. Ele fez uma oferta em uma casa e ontem foi aceita. A data de fechamento prevista é no início do próximo mês, e estou muito orgulhosa dele. Eu sei que todos esperavam mais drama e honestamente, alguns dos comentários me deixaram preocupada, mas tem sido muito bom. Ele me agradeceu muito por tê-lo deixado ficar aqui por tanto tempo e me ofereceu dinheiro mais uma vez pelo tempo que passou aqui, o que eu recusei novamente, mas me ofereci para ajudá-lo a se mudar quando chegar a hora, pois mudança é horrível. Ele deu quase metade do valor como entrada, então ele definitivamente estava economizando dinheiro durante o tempo que passou aqui, e estou feliz que tudo o que aconteceu foi um incentivo para ele ter sua própria casa. Conversei com o filho dele ontem depois que ele saiu da escola, vamos jogar laser tag neste fim de semana com minha irmã e ele está animado com a nova casa também.